Será que o maior dividendo da história de Sanepar vem aí? Será que as ações já estão antecipando isso? Porque se a gente olha, as ações de Sanepar subiram mais de 13% só no último mês. E para quem não sabe, existe no ar a possibilidade de Sanepar receber dividendos absurdos. É uma perspectiva de entrar mais de 3 bilhões de reais no caixa de Sanepar. E aí muitos se perguntam, poxa, então eu devo comprar Sanepar? É isso? E muitos investidores ficam sem saber, vale a pena Sanepar? Sanepar tá barato? Enfim, nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a responder essas perguntas aqui o que eu tô fazendo, falando aqui como porta-voz do Clube do Valor. Então presta muita atenção, comenta aqui se você tem Sanepar, se você acha que esses dividendos absurdos vão entrar. E vamos começar aqui trazendo um contexto dos resultados recentes de Sanepar. Sanepar é uma empresa sob controle do estado do Paraná, uma estatal que atua no ramo de saneamento básico, atende aí mais de 300 diferentes cidades no Paraná e quase a mesma quantidade de localidades de menor porte. E por estar no setor de saneamento básico, o mercado enxerga essa empresa como uma empresa perene. O que é uma empresa perene? O que é um setor perene? Aquele setor cuja receita é bastante previsível, cujo produto é algo que a gente sempre vai precisar. E a gente, de fato, no Brasil, sempre, no mundo, na verdade, né? A gente sempre vai precisar de água tratada, de tratamento de esgoto. Inclusive, no Brasil tem muito espaço para a gente melhorar nisso. O saneamento básico do Brasil não é bom. E a Sanepar está num setor que passa também no filtro do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, o cara que eu admiro pra caramba, e usa o acrônimo BEST para falar sobre os setores que ele gosta, e ali o S do BEST significa saneamento. O fato é que nos resultados recentes de Sanepar, a empresa viu sua receita líquida crescer cerca de 8,4%, saiu de 1,5 bilhão para 1,6 bilhão, enquanto no comparativo com o mesmo período de 2022, o crescimento foi de 13%. Ou seja, a Sanepar está tendo um constante aumento de receita, isso é algo normal na sua história. É claro que parte desse aumento é reposição da inflação, mas se você olhar aqui nesse ponto de margem líquida, vai ver que a margem líquida da empresa caiu, ou seja, o lucro da empresa caiu. Ele saiu de 422 milhões no segundo trimestre de 23 para 375 milhões no segundo trimestre de 2024. É uma queda de cerca de 11%, mas se comparado a 2022, houve um aumento na lucratividade de pelo menos 80%. O que causou essa queda no lucro líquido em relação ao ano passado? O primeiro ponto é gasto. Os custos e despesas operacionais da Sanepar aumentaram 16%, bem acima do aumento da receita. Então, se a empresa cresce um pouquinho a receita e cresce um poucão ou cresce bastante os custos, ela vai ter margens comprimidas. E aí, se a gente olhar com uma lupa, vai ver que teve mais gasto com pessoal, mais gasto com energia elétrica, mais gasto com serviços terceirizados, uma perda de 31 milhões na realização de créditos, um aumento de indenizações. E aqui do jeito que eu tô falando, talvez tenha gente pensando, poxa, a Sanepar tá escada, coisa tá feia. Tá, mas eu quero dizer que não foram só más notícias nos últimos resultados. Uma notícia boa foi na redução do endividamento. A Sanepar reduziu o seu índice de alavancagem de 1,8 vezes dívida líquida EBITDA para 1,7 vezes. E considerando todo esse cenário, tem gente sim que está muito pessimista em relação à Sanepar. Isso que eu acho o mais bonito do mercado financeiro, né? Porque a mesma ação pode trazer perspectivas diferentes, né? Tem gente que está otimista com um potencial de dividendo extraordinário, tem gente que está bem pessimista com os resultados recentes, tem gente que está dizendo, inclusive, venda a Sanepar agora. Esse é o caso dos analistas do BB Investimentos, que reportaram como negativo tudo isso que eu acabei de te contar, chegaram a rebaixar a recomendação da ação de Sanepar de neutra para venda. E você pode estar pensando, poxa, mas se as notícias não são boas, se a receita subiu menos do que as despesas, o lucro caiu, com um lucro menor, a tese é que os dividendos sejam menores, por que as ações estão subindo tanto, né? Elas estão subindo aí 30% nos últimos 6 meses. E só nos últimos dias a alta foi de quase 14%. Tem um motivo que eu vou te contar na sequência e já te adianto que não foi esse motivo que fez com que esse cara aqui, um seguidor do canal como você, tivesse investido 370 mil reais em Sanepar. Esse cara aqui é um empresário de muito sucesso, uma carteira de 10 milhões de reais, só que como ele era um empresário muito dedicado, que trabalhava pra caramba e tentava ficar bastante tempo com a sua família também, para as decisões de investimentos ele meio que atalhava, meio que pegava uma diquinha, meio que pegava uma orientação sem contexto, e a gente passando uma por uma ação na carteira dele, numa sessão de consultoria de investimentos gratuitas, perguntando por que ele tinha cada ação, esse cara percebeu que não tinha estratégia nenhuma. Comprava porque via algum influenciador falar sobre a ação. Seria a mesma coisa de eu comprar cimento aqui porque eu vi um arquiteto falar que é importante ter uma obra aqui em casa. Enfim, essa falta de estratégia trazia insegurança para ele e com insegurança ele estava sempre meio que nervoso, né? Poxa, eu vendo essas ações aqui que estão caindo, eu compro mais as que estão subindo ou faço o contrário. Enfim, não conseguia tomar boas decisões de investimentos. Esse cara não estava perdendo dinheiro, estava uma carteira relativamente diversificada, mas estava muito inseguro com isso. Por isso ele solicitou uma sessão de consultoria gratuita conosco, que é o primeiro passo aqui dos nossos serviços de
Wealth. É uma amostra grátis dos nossos serviços. E o primeiro passo você pode dar agora, apertando aqui num dos links da descrição e no link que eu vou deixar aqui nesse card. Beleza? Se você tem aí mais de 150, 200 mil, passou do primeiro milhão, do segundo, do décimo, a sessão de consultoria gratuita vai te ajudar bastante, assim como ajudou esse inscrito aqui. Falou que para quem investe e não tem tempo, a conversa com o especialista aqui valeu muito a pena. Dito isso, por que as ações da Sanepar estão subindo tanto? Um spoiler, é por algo que a gente já falou aqui no canal algumas vezes do passado e que tem a ver com isso aqui. Então, fato relevante divulgado no dia 14 de março, no começo desse ano, que indica que foi feita a requisição de pagamentos de 3,6 bilhões para a Sanepar, montante que representa mais de 1/3 do valor de mercado da Sanepar. Ou seja, em outras palavras, a Sanepar pode receber um valor muito expressivo vindo do governo. Um evento não recorrente, que não vai se repetir todos os anos, e justamente por ser não recorrente, é possível que os diretores da Sanepar peguem esse dinheiro e distribuam para os acionistas. Talvez eles usem parte para reduzir um pouco o endividamento, para fazer investimentos para se adequarem ao marco do saneamento, mas é bem provável que parte disso, maior ou menor, vá para o bolso dos acionistas. Isso significa que o maior dividendo de Sanepar vem aí? Bom, olhando aqui no retrovisor, o maior dividend yield das units Sanepar, né, Sanepar com final 11, foi em 2022. Apesar disso, o payout se mantém constante. Tirando 2020, em que a empresa distribuiu quase 100% do lucro em dividendos, ele sempre fica ali na faixa dos 25%, 30%. A Sanepar, ela mudou a política de dividendos dela em 2020 e passou a se comprometer a pagar de forma obrigatória 25% do seu lucro líquido como dividendo, enquanto outros 25% adicionais podem ser pagos em casos de excelente saúde financeira, que nos leva a crer que se a Sanepar receber esse valor de precatório em caixa, ela pode pagar bastante de dividendos, porque ela vai estar com uma excelente saúde financeira. Agora, será que vale a pena comprar Sanepar só por causa disso? Calma, tá? Não gosto de teses muito específicas, tipo, eu analisei aqui Sanepar, encontrei algo interessante, então eu vou comprar. Porque existem riscos por trás disso. Se não existisse risco, todo mundo já teria comprado, Sanepar já teria subido 50%, e teria todo mundo com mais dinheiro hoje. Um dos riscos é esse dinheiro demorar para entrar. A gente não sabe se ele vai entrar em 2025 ou em 2026, mas a gente sabe que não vai ser em 2024. E mais, tá? A expectativa do mercado era que essa decisão aqui saísse ainda em julho, e estamos em setembro, mas num dia em que vagas para os mestres do capitalismo estão abertas. Para quem está construindo patrimônio, quer aprender a organizar as finanças, ganhar mais dinheiro e investir melhor, que é a experiência mais completa de educação que a gente tem, você pode conhecer apertando aqui o primeiro link na descrição. Mas voltando aqui à história, não saiu a notícia em julho, essa LDO ficaria para agosto, por conta de não haver tempo hábil para análise das emendas até o dia 17 de julho. Aqui de novo, estamos em setembro e nada ficou decidido até agora sobre essa história aí dos precatórios e desse caixa que pode entrar em Sanepar. Pode ser que essas diretrizes votem a favor do pagamento de 2025? Pode ser. Mas a verdade é que é impossível de prever o que vem por aí, embora exista sim possibilidade interessante aí para Sanepar no radar. Agora, como saber então se vale a pena investir em Sanepar? Aqui eu vou dar a minha opinião, tá? Ela não é uma verdade absoluta, você pode ter as suas próprias opiniões, as suas próprias convicções, mas a minha opinião, e ela está embasada em alguns estudos, é claro, é que é impossível de investidor acertar a maior parte das suas previsões. Por isso aqui no Clube do Valor, desde que a gente começou lá no final de 2015, início de 2016, a gente nunca fez esse tipo de projeção. Não projeta qual vai ser o lucro de uma empresa, a gente não projeta o quanto ela vai pagar de dividendos, a gente não projeta o quanto ela vai gerar de caixa. Como eu falei, isso está embasado em estudos que mostram que seres humanos tendem a ser ruins em prever o futuro. Então, como a gente faz aqui no Clube do Valor? A gente segue estratégias sistematizadas, 100% matemáticas, quantitativas, olhando para os dados que a gente tem à disposição, que não são projetados, para entender quais ações estão baratas, quais são boas pagadoras de dividendos, quais têm um bom potencial de alta. E aqui no caso, na estratégia de dividendos, a gente olha para esses 3 filtros, a gente também tira empresas que deram lucro negativo recentemente. Se a gente for passar a Sanepar para esses filtros, ela tem uma excelente liquidez, ela paga dividendos há mais de 5 anos, ela não teve prejuízo recentemente, então ela passa em todos esses primeiros filtros aí da máquina de dividendos, uma estratégia que a gente testou e que no passado foi bem melhor do que o Bovespa, performou bem melhor do que o índice Bovespa. E olhando aí os dados dos últimos 3 anos, a Sanepar ela tem um yield de 5%, é a 34ª empresa no ranking da máquina de dividendos, porém esse aqui é o ranqueamento de uma estratégia específica que alguns clientes aqui do Clube do Valor
usam quando a nossa estratégia é mais antiga e que hoje ainda a maior parte dos clientes seguem uma estratégia de ações baratas, de comprar ações que são descontadas pelo mercado, uma estratégia que a gente explica nesse e-book aqui. Vamos deixar um link na descrição para ele também, para não ter que explicar como é que funciona o passo a passo da estratégia. Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que eu explico em quase todos os vídeos, que é inclusive uma das estratégias que eu, Ramiro, sigo, a minha carteira, e nessa estratégia a Sanepar está na 9ª colocação, um earning yield de 17%. Estou sendo muito transparente aqui, eu tenho Sanepar em carteira. Todos os nossos clientes que seguiram ou que optaram por seguir a estratégia de ações baratas têm que Sanepar em carteira. Um dos bônus do Mestres do Capitalismo é um treinamento em que eu mostro como chegar nas ações mais baratas da bolsa, que é essa estratégia aqui, conta com o Sanepar hoje. Por isso, explicando meu racional e sem ficar em cima do muro, eu tenho o Sanepar por conta das estratégias e não por prever um dividendo bilionário. Agora eu te pergunto, você tem? Comenta aqui. Se quiser seguir comigo no YouTube, aperta aqui para assistir um próximo vídeo. E se quiser solicitar conversa gratuita com especialistas aqui do clube, aperta aqui para preencher esse rápido formulário. Um grande abraço e até mais!